da minha história e fazer um pouco mais nessa live, falar mais sobre perguntas e respostas, dúvidas, né? Questionamentos, porque esse, essa live eu acho mais interessante a gente fazer dessa forma. Ela é direcionada para advogados, não é? Não é para o leigo. Então, eu acredito que eu não preciso dizer muita coisa, embora o advogado muitas das vezes também tenha dúvida nas arrematações de imóveis, e isso é bastante comum. Quando o assunto é leilão judicial, realmente há uma insegurança tremenda, envolve valores, vamos dizer, expressivos, né? A gente está falando de compra e venda de imóveis, então, às vezes, a economia de uma vida, né? De vários anos, o fundo de garantia. Então, realmente, não é simples. Eu compreendo, por exemplo, o advogado, muitas das vezes, ele opta por não colocar o cliente dele em determinada arrematação, porque fica com algum tipo de receio de surgir algum problema posterior, né, naquele leilão. E aí, como é que fica a relação dele com o cliente? Ninguém quer perder cliente. É um negócio complexo. Além disso, não existem livros, né, sobre o assunto, não existe nenhuma doutrina, só o livro que eu escrevi. E eu considero pouco, porque o ideal seria que tivéssemos mais livros sobre esse assunto, mas infelizmente não é a realidade. Então, o que me preocupa, eu até compreendo o advogado, que comodamente, vamos dizer, ele sai da arrematação, não coloca o cliente, mas eu percebo que isso se repete com uma certa frequência e esse é um problema. Os leilões, de fato, judiciais, né, eles estão, de modo geral, com poucos participantes. Na verdade, esses participantes são sempre as mesmas pessoas, né? E isso é muito triste porque, perceba, se são as mesmas pessoas, é porque é um bom negócio. Porque ninguém vai fazer esse negócio repetidas vezes se for ruim, né? Isso é bastante lógico. Então, eu gostaria que mais pessoas participassem e tenho me esforçado nesse sentido. Quando advoguei para arrematante, né? Aprendi, tive muita dificuldade para aprender. Eu já era uma pessoa que estudava bastante, eu queria passar para o concurso da magistratura, não consegui, comecei a ter um filho atrás do outro e fui desistindo e comecei a advogar para arrematantes. Nisso foram muitas arrematações. Na verdade, eu advoguei para poucas pessoas em muitas arrematações. Eu diria que para umas 9 pessoas, mais ou menos. E essas pessoas arremataram um número, vamos dizer, expressivo de imóveis. E eu acredito que tenha como a gente movimentar, e por isso eu escrevi o livro, para ter mais pessoas participando. O livro realmente tem potencial para trazer mais pessoas para os leilões judiciais, mas isso também não foi o suficiente. E eu comecei, então, a implementar um curso presencial, né? E que, inclusive, estava marcado para o dia 17 de março, ou início de março. Eu tive que adiar em razão da quarentena. E é interessante falar também do leigo, daquela pessoa que não é formada em direito. Vocês imaginem qual a dificuldade para essa pessoa participar do leilão, né, envolvendo valores expressivos, né, sem conhecer os institutos do direito correlacionados ao leilão. Seria razoável, por exemplo, arrematar baseado exclusivamente na opinião daquele advogado que foi contratado? Não é fácil, né? Realmente existe uma dificuldade aí de convencer essa pessoa e por isso as mesmas pessoas sempre participando, né? E daí eu imaginei de fazer esse curso online, ou curso presencial, né? Também voltado para o leigo,
Então, o livro já é mais técnico, mas o curso presencial, que eu inclusive marquei, tive que desmarcar em razão da quarentena, mas eu já tinha feito um, e, de fato, a maioria das pessoas inscritas continuaram sendo advogados, né? Mas tinha corretor de imóveis, tinha pessoas que ainda não haviam se formado em direito, cursando a faculdade, engenheiros e outras profissões. E o curso foi bastante legal, fluiu muito bem. Eu, claro, tive que explicar, e foi um pouco mais trabalhoso, os institutos do direito, né, os termos jurídicos, mas a aula fluiu numa boa e foi passado o conhecimento para essas pessoas. Depois elas agradeceram, acharam que o curso foi bem legal. E daí eu comecei a pensar num curso também online, voltado tanto para o advogado quanto para o leigo, né, para aquele que não é formado em direito. Porque eu acho que todos nós aqui sabemos o quanto é positivo, o quanto é lucrativo arrematar, não é preciso dizer isso, né? Eu já comento isso em várias palestras, a gente procurando pelo Google também vê quase todo mundo falando a mesma coisa, histórias de dobrar, triplicar, quadruplicar o valor investido. E realmente isso faz algum sentido, porque no primeiro leilão o imóvel é vendido pelo valor da avaliação, e naturalmente nesse momento acaba não vendendo, porque todo mundo sabe que vai acontecer o segundo leilão, e o segundo leilão às vezes é minutos depois ou dias depois desse mesmo imóvel, e nesse segundo leilão é aceito metade do valor da avaliação. Então a gente tem um imóvel que no valor de mercado, no mercado vale R$ 1 milhão, avaliado normalmente por um pouquinho menos, R$ 900 mil, e que no segundo leilão é possível arrematar por R$ 450 mil. E nesse segundo leilão, às vezes o imóvel é vendido, não é sempre, e não costuma subir muito o preço, né? As pessoas gostam de perguntar isso. 450, vai chegar no máximo aos 550, no máximo 600. Então, vocês percebam, né, o quanto é realmente lucrativo, né? Dá para pagar o leiloeiro, dá para pagar o imposto de transmissão, o ITBI, dá para pagar as custas processuais, que no caso nem são tão altas, né? Os honorários do advogado contratado, e ainda assim tem uma margem de lucro muito expressiva, né? Como você quase dobra o valor investido lá inicialmente, isso no primeiro negócio que você faz, né, é fácil prosseguir, porque você consegue, inclusive, retirar o valor investido, ou seja, salvaguardar ele, né, e continuar investindo com lucro, com o que você ganhou naquele primeiro negócio. Então, é como eu disse, quem começa normalmente não para mais. Eles costumam dizer até uma expressão assim meio chula, mas eles falam assim: depois do primeiro vira uma cachaça e você não para mais. Eu já ouvi isso muitas vezes. Mas o que eu gostaria é que mais pessoas participassem. Daí o livro, né? Daí o curso presencial, inclusive voltado para o leigo, e agora a intenção de fazer o curso online também para o advogado e para o leigo. Eu, nessa quarentena, tive tempo de começar a fazer os textos, terminei, já inclusive gravei os vídeos, só que no momento a gente está na fase de edição, e essa edição é um pouquinho mais demorada, mas eu acho que daqui a um mês, mais ou menos, já vai estar disponível lá no meu site. Então, eu acho que esse curso tem tudo para ter uma repercussão muito legal. Como teve o livro em um ano e pouco vai agora para a terceira edição, porque a segunda edição realmente acabou. Eu só tenho alguns em casa. A palestra que eu fiz na Emerge também muito legal. O próprio curso presencial eu divulguei por cerca de 20 dias. Então eu achei, inclusive, que não ia ter ninguém. Eu cheguei a cogitar isso, porque
eu mandei mal, vamos dizer, 20 dias para divulgar um curso, e no fim foram vários inscritos, foi bastante razoável, foi legal. A mesma coisa lá na palestra da Emerge, eu achei que só os meus parentes iriam, né? E cheguei lá, o auditório estava lotado, eram 140 pessoas, não tinha nem cadeira para todo mundo, então foi muito legal. E durante essa pandemia, eu observei, fiz pesquisas pelo Google sobre cursos a respeito de leilão judicial. E percebe que é o judicial, a gente aqui não está falando do extrajudicial. Mas vamos lá. Então, eu pesquisei sobre cursos sobre leilão judicial e encontrei, existem alguns, né? E, assim, para minha surpresa, eu achei, como é que eu vou dizer, um pouco superficiais, não são muito completos. Então, eu acredito que um curso mais sério, mais aprofundado, vai sim ser muito positivo, vai chamar mais pessoas para os leilões, né? Não só aqui no Rio de Janeiro, porque sendo ele online, né, atingirá naturalmente o Brasil todo. E eu sou aquela pessoa antiga, não sou tão velho, mas sou antigo, porque eu, por exemplo, criei o meu Facebook há um ano e meio. E há pouco tempo eu ainda postava, não postava quase nada, né? E de um tempo para cá comecei a movimentar. Realmente, a internet ela tem uma força, né? Uma capacidade de nos ajudar, inclusive, muito. E eu tenho que ter esse pensamento mais moderno, né? E assim quero realmente implementar esse curso online e acho que vai ser muito positivo porque os leilões precisam disso, não é? Eu sou daquele tipo de leiloeiro que tento realmente vender, eu vou no local do imóvel, eu faço um folderzinho miniatura, coloco 6 assim numa mesma folha de papel A4, recorto, depois distribuo lá no local do imóvel, né? E já vendi muitas vezes assim. Esse folderzinho tem o meu telefone celular, então às vezes as pessoas entram em contato e, e se interessam porque o preço é bom. Elas conhecem a região, às vezes conhecem aquele edifício, aquela casa, sabem que é um preço realmente que você não vai encontrar no mercado, mas aí vem uma série de dúvidas, uma enxurrada de perguntas, e eu fico ali tentando, né, dissipar vamos dizer, essa insegurança. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Então, eu realmente gostaria que tivesse mais gente participando, que fosse menos inseguro, né? E daí eu estar falando tanto de curso, livro, curso online, curso presencial. E, de fato, a minha ideia, só para vocês entenderem o raciocínio, eu queria fazer o curso presencial todo santo mês, né? Só que o curso presencial envolve 5 dias de aula, com 3 horas por dia. Então, são 15 horas. E esses 5 dias de aula seriam em 2 semanas, 3 em uma semana, 2 em uma. E imaginem isso todo santo mês. Eu provavelmente não teria tempo para fazer isso, porque eu sou leiloeiro, tenho minhas atividades e tal. Mas essa era a minha intenção e dificilmente eu conseguiria colocar isso em andamento, né? E aí, lógico, eu concluí o óbvio, né? Que eu tinha que fazer o curso, sim, mas não presencial. Tinha que fazer online, porque eu faço uma vez só, né? Atinge um número imenso de pessoas, muito mais do que o presencial, e, ou seja, é perfeito, né? E daí veio a ideia e eu estou já quase conseguindo finalizar, né? Eu queria dizer que eu vou sortear um curso online lá no meu Instagram da seguinte forma: vai ser no dia 30 desse mês, 30 de setembro, eu vou sortear um curso para quem estiver me seguindo lá no Instagram e marcar 2 pessoas para me seguir. Então tem que fazer essas 2 coisas. E aí, quem tiver interesse, participa lá, tá? E eu acho que essa live seria mais legal por ser direcionado ao advogado, falarmos mais das questões práticas. Eu só queria dizer 2 coisinhas sobre a advocacia nessa área.
eu acho interessante dizer o seguinte: o valor que você pode ganhar advogando nessa área é realmente interessante. A praxe do mercado, para quem não sabe, é cobrar 5% sobre o valor do bem que foi arrematado. Então, perceba o quanto pode ser lucrativo isso, né? Outro aspecto interessante é o seguinte: é pensarmos no tempo da advocacia com relação a cada arrematação. Então, nós sabemos que advogar numa ação, né, pode prosseguir por 3, 4, 5 anos, às vezes 10 anos, né, ou mais até. E na arrematação, ou seja, nas arrematações, né, advogando para os arrematantes, esse trabalho, em regra, na média, vai durar cerca de 1 ano. Então, perceba o quanto é positivo, né? Você vai poder, claro, trabalhar menos e ainda, com mais facilidade, estimar os seus ganhos futuros, né? Então, é muito positivo advogar nessa área. Não é preciso ter muitas ações para ter uma receita razoável, né? E esses eram os dois aspectos relativos à advocacia que eu queria mencionar para vocês começarem a pensar mais nisso, e tem que ter um bom gogó para convencer o leigo, né? É muita insegurança. Eu já ouvi perguntas de todo tipo. Por exemplo, eu costumo ouvir assim: quando é que eu vou ter as chaves do imóvel? Quando é que eu vou ter a posse? Existe alguém morando lá? Ah, existe? Bom, então não sei se eu vou no leilão. Eu não ganho logo um documento, não vou registrar. Quer dizer, a arrematação ela pode ainda ser questionada. Existe um certo risco que é pequeno, né? Não existe praticamente risco algum de perder o valor investido. Ele fica resguardado numa conta judicial, né? E inclusive correndo juros, caso o leilão seja invalidado, resolvido ou tornado sem efeito, né, ineficaz. Então, é relativamente seguro e a gente precisa realmente divulgar isso, e é isso que eu estou tentando fazer aqui. E eu acho que seria legal passar para perguntas e respostas. Não sei se você já selecionar aí alguma pergunta, já vai pensando no que você deseja perguntar, no seu questionamento aí, que eu vou tentar ajudar a responder no que eu conseguir, né? E eu acho que seria mais legal nessa live a gente fazer dessa forma. O que você acha, Sidney? Eu acho Fala. interessante, eu acho bem interessante. Não tem perguntas no chat ainda, mas eu já vou dar o pontapé inicial, se os colegas permitirem, para você Tranquilo. tratar a questão do bem de família. Né? Sei, Tem que o arrematante, né, depara com uma questão dessa de bem de família. Como é que funciona sei. essa sistemática? Os riscos, já que você colocou com propriedade, que a Uhum. grande questão do arrematante é o risco que ele corre. Quer dizer, ele, na verdade, ele quer entrar no leilão minimizando o máximo possível o risco dele. É isso? Sim, E aí sim, surge essa questão do bem de família. O que você podia falar para a gente sobre o bem de família, por exemplo? certo. Então, se essa questão do bem de família já tinha sido levantada no processo onde o leilão está se originando, significa que essa questão já foi decidida pelo aquele juiz que está levando a leilão o imóvel que o arrematante pretende arrematar. E aí, nesse caso, sobre essa decisão, se o réu, o executado, não recorreu, transitou em julgado, né? O problema é quando acontece o questionamento do bem de família depois da arrematação, não é? Então, naquele processo, ninguém falou nada sobre bem de família, e aí você arremata e vem um questionamento do leilão alegando isso. Bom, eu considero essa alegação tardia, inclusive eu considero preclusa, porque o bem de família ele é impenhorável. E a penhora ocorreu lá atrás, às vezes 1 ano, 2 anos antes. E quando houve a penhora, as partes foram notificadas do quê? Da penhora. Então, o correto seria você, executado, alegar o bem de família lá naquele momento.
Então, existem vários juízes que não aceitam esse tipo de questionamento depois da arrematação, né? Além disso, o bem de família, ele pode sim ser penhorável, pode sim ser leiloado em algumas circunstâncias, né? Então, se eu dou em garantia esse bem em razão de algum contrato, de alguma locação, de alguma coisa, mesmo ele sendo meu único imóvel, eu não posso depois alegar que ele é bem de família porque eu dei em garantia, seria uma torpeza, né? Então, a própria lei 8.009, lá que trata do bem de família, ela tem os artigos, são poucos, acho que 8 ou 9, e ela fala em vários incisos de hipóteses em que o bem de família pode sim ser penhorado e levado a leilão. Então, eu não fico com tanto receio do bem de família, não. Sinceramente, não fico. Porque quando essa alegação é tardia, significa que ela não é verdadeira. As pessoas, quando perdem o imóvel em leilão, elas tendem a se agarrar numa defesa, numa argumentação, é natural, né? Hoje em dia, como o preço vil já está bem delimitado, né, fica difícil você alegar que foi vendido por um preço vil, então começam a buscar outros argumentos e o bem de família é um deles. Mas eu acredito que quem de fato tenha um bem de família que seja realmente impenhorável, ele já alegou isso naquele processo, ele não vai deixar acontecer o leilão para alegar depois, né? Então, o que eu vejo é isso: a pessoa alega, não traz provas, depois o juiz determina a vinda aos autos do, do imposto de renda, da declaração de bens, né? E a pessoa depois mostra que tem 4, 5 imóveis, ou seja, ele alegou que era bem de família, mas você entendeu? Então, o mais comum é isso, não é efetivamente desfazer o leilão. Perfeito. O doutor Hamilton Quirino nos honra aqui com a presença, faz uma pergunta. Quando 50%, deixa eu puxar aqui, Uhum. deixa eu ver se eu consigo puxar a pergunta aqui. Quando 50% do bem penhorado pertence a outro, como fazer se na segunda praça não é garantido o percentual de 50% do valor da avaliação? Essa é uma hipótese nova no Código Novo, né, o Código de Processo Civil de 2016, de março. Eu acho que, eu não me engano, eu às vezes confundo os artigos, tá? Mas eu acho que é o artigo, não sei se é 892, 842, uma coisa assim. Que ele diz o quê? Que quando o imóvel está em condomínio, então são dois donos, e um desses donos não faz parte da ação que está levando a leilão, né? Esse leilão teria que resguardar a metade do quê? Da avaliação do imóvel para essa pessoa. É o que diz o artigo do Código de Processo Civil. Percebam que esse artigo praticamente inviabiliza a venda no leilão. Porque, lembra, no segundo leilão vai vender pela metade. Então, se o imóvel vale 1 milhão, avaliado por 1 milhão, provavelmente vai vender por um valor próximo de R$ 500.000. Mas o código diz que, se um dos condôminos não for parte na execução, terá que ser resguardado 50% sobre o valor da avaliação. Então, quando chegar no segundo leilão, tem que vender por algo acima da metade, porque metade já é desse condômino que não fez parte da execução, entendeu? Essa é a grande dificuldade. Alguns leiloeiros esquecem desse artigo, não observam, o juiz às vezes também não observa, e aí o arrematante vai. O importante é perceber se há condômino, todos têm que ser notificados do leilão, conforme lá o artigo 804, o artigo 889, porque se não for, ele vai ser ineficaz com relação àquela pessoa, o que vai dar certamente prejuízo e a arrematação provavelmente não caminhará, será desfeita, né? Então é isso, esse artigo ele dificulta um pouco. Eu já peguei imóvel para vender assim, né, como leiloeiro, né? E
fui conversar com a juíza, ela falou: olha, realmente, então vamos fazer o seguinte, segundo leilão a partir de 60%. Por quê? Porque 50% vai ficar para esse condômino, vai estar aqui a salvo, então vai ter transformado o imóvel, que ele tem 50%, em dinheiro, e os 10% seriam suficientes para pagar a execução. E aí a gente fez assim e deu certo. Então, às vezes, pode dar muito certo, sim. E é isso. Satisfeito, doutor Quirino? O doutor Ricardo Arruda também nos honra com a presença e faz a seguinte questão, em relação ao direito de preferência. O locatário tem preferência no lance inicial e ninguém pode concorrer com ele? O advogado comunica o leiloeiro? Não, não. Essa questão do lance de direito de preferência dá muita confusão. O código fala que algumas pessoas têm direito de preferência de adquirir no leilão em igualdade de condições, né? As pessoas já pensam que só ele pode adquirir ou algo parecido. Não é isso. O que significa o direito de preferência? Para começar, o locatário não tem direito de preferência, tá? O artigo que menciona as pessoas com direito de preferência não inclui o locatário, tá? Então, mas vamos lá, digamos que determinada pessoa tem esse direito de preferência. Como é que se dá? Feito o primeiro leilão lá, não vendido, segundo leilão pela metade, digamos, R$ 500.000, e aí alguém, na hora do leilão, levanta a mão. Vamos dizer que um condômino esteja presente ao leilão e queira exercer o seu direito de preferência. Isso aconteceu num leilão até famoso do Chico Recarim, não, uma pessoa famosa, bom, não importa. Inclusive, o leilão foi desfeito, porque o leiloeiro fez o seguinte: ele anunciou o imóvel, determinada pessoa lançou R$ 500.000 e ele bateu o martelo dizendo que ela era arrematante, mas que havia no local, no leilão, um sócio que era condômino e que iria exercer o direito dele de preferência pelo mesmo valor. Então, ele, sócio, foi colocado no auto de leilão positivo como arrematante por R$ 500.000. E aí, aquela pessoa que lançou ali no leilão, depois questionou isso e conseguiu invalidar o leilão. Por quê? Porque o leiloeiro ele não pode bater o martelo e depois dizer que alguém tem preferência. Ele tem que continuar o leilão com relação àquelas duas pessoas. Então, existe uma pessoa aqui que quer exercer o direito de preferência também pelos 500.000. O senhor aumenta o lance? Aí a pessoa aumenta 501. O senhor quer exercer o direito de preferência novamente? Sim, eu dou 501. Aí o senhor quer subir o lance, entendeu? E o leilão prossegue. Ele não pode parar o leilão e colocar a pessoa como vencedora. Então, preferência em igualdade de condições significa dar o mesmo valor, né? Preferir dando o mesmo valor, só isso. Mas aquele que deu o mesmo valor anteriormente pode cobrir, e você precisa cobrir novamente, igualar o valor novamente. Entendeu? Não sei se eu expliquei direito, eu me enrolei um pouco. Vocês entenderam? Uhum. Entendi. O Então, doutor Ricardo Arruda, satisfeito, doutor Ricardo? Obrigado. o locatário, muita gente confunde, muita gente acredita realmente que ele tem direito de preferência. Eu gosto de assim evitar outros problemas e por isso eu sempre notifico o ocupante do imóvel. É interessante que o leiloeiro faça isso, né? Para evitar não esse problema, mas outros. Que a pessoa lá seja surpreendida mais adiante com um oficial de justiça já querendo emitir na posse, né, e tendo que sair imediatamente. É um transtorno muito grande, né? Mas é isso. O Renato Abreu, ele saúda a sua presença, a sua manifestação, e diz que a dúvida dele é de cunho estatístico. Ele não é advogado, ele estuda muito essa matéria sobre leilão,
Uhum. E pergunta o seguinte: das pessoas que o doutor deu aula, alguma rematou ou continuou estudando o ramo de leilões judiciais? Porque para ele, né, o Renato, como negócio é excelente, mas a insegurança das pessoas impede muitas pessoas de entrar. Das pessoas que você deu Sim. aula, alguma rematou? Enfim, essa Aham. que é a questão, a pergunta dele, né? Entendi, a pergunta é Ele boa. estudou. Ah? A pergunta é Não, muito isso. boa. Depois de feito o curso lá presencial, onde existiam algumas pessoas que não eram formadas em direito, eu criei um grupo no WhatsApp, porque mesmo com o curso, continuam dúvidas, dúvidas permanecem, né? E é natural isso, eu compreendo. Então, eu pensei, vou fazer esse grupo de WhatsApp e, conforme vocês forem arrematando, no caso concreto, né, naquele imóvel que você arrematou, você pode me fazer pergunta, não tem problema, no que eu puder ajudar, porque o que eu quero são mais pessoas participando. Eu não quero que a pessoa simplesmente participe. Eu quero que ela goste do resultado da participação, porque se não for assim, não adianta. A gente não vai ter mais gente participando, né? Quem sabe assim você, inclusive, traga um parente, um amigo, né, para arrematar no futuro, né? E assim a gente vai mudando essa questão dessa insegurança toda. Então, teve gente sim que arrematou. Tem uma pessoa, inclusive, que já está no segundo. O curso foi, acho que em outubro do ano passado. Ele já está no segundo leilão, segunda arrematação. Então, é possível. Não tem por que desacreditar. Quem for estudioso, porque é preciso estudar, sim. Você vê uma pergunta como essa de bem de família e pensa, bem de família, o que quer dizer isso? Não é nenhum bicho de sete cabeças, não é difícil entender isso. No curso eu explico pormenorizadamente, tem uma aula só sobre bem de família, tem uma aula só sobre alienação fiduciária e sobre cada um dos institutos. Então, não é complicado, não é impossível, nada disso. E vale a pena, realmente, o que você pode obter ali é, vale a pena. Mas é isso. Não desiste, não, e continua. É isso. Bom, bom incentivo, né? A doutora É. Ana Luísa Ferreira, ex-presidente da BAN, também nos honrando com a sua presença, ela quer saber o seguinte: se a outra parte, que não foi parte na execução, for casada com o executado sob o regime da comunhão de bens, ainda assim se aplica esta regra? Ainda assim, é, tem que ver na certidão de ônus reais quem é o proprietário, né? Porque se, mesmo assim, mesmo na comunhão total, o que é preciso é resguardar aquela parte daquela pessoa que não fez parte da execução. Pode ser uma pessoa só, pode ser duas, pode ser marido e mulher. O importante é resguardar a parte dela. E o código, eu acredito que ele erra ao dizer que tem que resguardar 50%, até aí está tudo certo, mas ele diz assim, sobre o valor da avaliação. Nessa hora ele erra. Tinha que ser 50% do valor arrecadado no leilão, né? Seria o mais correto, entendeu? Porque é a saída. Muitas das vezes os imóveis não são vendidos por causa desse regramento, né? Mas tem que seguir o código, independente de achar que ele escreveu errado ou que houve algum equívoco, tem que seguir. E é Satisfeita, isso. doutora Ana Luísa? O silêncio é sinal de consentimento. É, eu Vamos vi ela seguindo, vamos escreveu, seguindo aqui. obrigado. Bom, Ok, ok. O doutor João Paulo Araújo indaga o seguinte: como tem sido a resistência dos executados em se manter no imóvel após o leilão? O sistema judicial é célere? Qual o melhor modo de tomar posse do imóvel? então, é uma São três pergunta em uma, boa. né?
essa é uma dúvida muito comum daquelas pessoas que estão ali participando pela primeira vez, né? Como é que eu vou, quando é que eu vou ter ele na minha mão, o imóvel, a posse? Né? É o que as pessoas querem saber. Bom, depois da homologação do juiz, né, que ocorre dias depois do leilão, começa o prazo de 10 dias para que aquele leilão venha ou não venha a ser questionado, né? Então, ele pode ser questionado. Depois, o juiz de primeiro grau, aquele que leiloou o imóvel, fará uma decisão a respeito desse questionamento. Então, se não questionou, ele já determina a expedição da carta de arrematação, que é o documento que o arrematante leva para o registro de imóveis, para passar para o nome dele aquele imóvel arrematado. E também determina a expedição do mandado de missão na posse. Então, o mandado de missão na posse é um incidente, não tem nada a ver com ação de missão na posse, certo? É um incidente processual onde o juiz, por um simples despacho, ou seja, se o leilão não foi questionado, ele já concede. Se ele foi questionado, ele vai decidir sobre esse questionamento. E se ele for favorável ao leilão, no mesmo despacho, ele costuma já determinar a expedição do mandado de missão na posse. E aí é interessante observar que aquele que vai ser emitido na posse, que é o arrematante, ele tem que acompanhar o oficial de justiça. Então, a vara vai digitar o mandado de missão na posse e será encaminhado para uma central de oficiais de justiça. A central vai sortear um oficial de justiça e o arrematante tem que estar atento porque ele tem que entrar em contato lá com a central para descobrir com que oficial caiu, porque ele vai cumprir junto com o Obrigado. oficial. Ele vai ao imóvel, né? E lá no imóvel não há como impedir aquela emissão na posse, né? Porque os juízes, inclusive, determinam auxílio de força policial, se preciso for, né? E não há como impedir a emissão na posse. Não é tão rápida. Você perguntou o quanto célere é. Bom, não é coisa de 20 dias, às vezes até é, mas não é comum. Não é coisa de 30 dias, é coisa de uns 2 meses, 1 mês e meio, porque normalmente a arrematação é questionada, o juiz vai então decidir esse questionamento e demora um pouco para digitar o mandado, o cartório, tem que enviar para a central, leva um tempo para chegar, para distribuir e por aí vai. Mas não é nada que expressivo, nada que deva afastar as pessoas do leilão, entendeu? É isso, normalmente 2 a 3 meses, mais tardar. Perfeito. Ok. O doutor William Brito, ele formula 3 perguntas aqui. Eu vou pela primeira pergunta. Primeira pergunta. Imóvel vai a leilão tendo inventário pendente. Deve o arrematante pagar o imposto de transmissão e TCMD? Deve pagar pelo registro em nome dos herdeiros para depois pagar pelo registro em seu nome? Não, não, em nenhuma hipótese. Eu, inclusive, já advoguei algumas vezes nessa situação. É comum o herdeiro, tendo um imóvel recebido, né, na herança, e, por exemplo, não está conseguindo pagar as cotas condominiais. Então, existe um inventário, a ação cobrando as cotas condominiais já em andamento, ele começa a perceber que vai perder o imóvel no leilão, porque já não está pagando há muito tempo. Então, ele perde o interesse no prosseguimento daquele inventário, né? Começa a pensar: eu não vou pagar o imposto para transferir para o meu nome para depois eu perder o imóvel em leilão. Então, isso é comum, né? O arrematante, claro, naquele processo onde está sendo feito o leilão, tem que notificar o inventariante, tem que ter as intimações todas corretas, né? Mas uma vez realizado o leilão, o juiz, quando conceder a carta de arrematação, ele vai conceder e vai determinar que o registro de imóveis registre a carta, inclusive sob pena de desobediência. E se ele não o fizer dessa forma, basta requerer. Então, será registrado, sim, em nome do arrematante e não será preciso pagar imposto de transmissão para o espólio, para depois. Não. Você vai ter que pagar o imposto de transmissão, claro, para o seu nome, né?
E aí, evidente, tem que ser pago. Mas é só. Perfeito. Uma segunda pergunta do Dr. William Brito refere-se à alienação fiduciária. Tem hora de direitos na matrícula, consolidação da propriedade. Credores dos direitos penhorados devem ser notificados do leilão extrajudicial sob pena de nulidade? Aí, leilão extrajudicial. Pois é, eu estou tratando aqui o tempo inteiro do leilão judicial, mas eu não me oponho a tentar ajudar e responder essa pergunta, não. Inclusive, no livro aqui, eu nem falo, porque o leilão extrajudicial pode ter várias origens, e dependendo da origem, vários regramentos. Por exemplo, ele menciona aí a alienação fiduciária, que é uma lei de 97 e que determina aí a solução, que no caso é administrativa. Então, é uma execução extrajudicial, né, que vai seguir um procedimento que nada tem a ver com o judiciário, que não envolve um juiz. Não é? Então, se não for seguido exatamente o procedimento que a lei da alienação fiduciária prescreve, aquela venda pode vir a ser desfeita, anulada, inclusive de forma judicial. Né? Agora, a pergunta dele é se tinha que ser notificado que as partes. Eu entendo que tem que notificar todo mundo. Ele coloca sobre a notificação sob pena de nulidade, né? Sim, tem que ser notificado. E se não for encontrado, tem que ser por edital e tem um procedimento. Isso tem um artigo lá da própria Lei de Alienação Fiduciária, é só jogar no Google. Ela não tem também tantos artigos assim, não é difícil de entender. E eu não vou me lembrar aqui do inciso do parágrafo que fala, mas tem que notificar sim, com certeza. E, inclusive, se o contrato de alienação fiduciária não for muito bem feito pelo banco, ele não consegue seguir o procedimento administrativo, né, extrajudicial, e aí, para executar aquele não pagamento das parcelas, ele acaba não podendo se valer da lei da alienação fiduciária e tem que seguir para o judiciário. Então, a gente pode ver um leilão judicial com relação também a uma alienação fiduciária. Então, ele pode ocorrer, o leilão, tanto na alienação fiduciária, no caso extrajudicial, leilão extrajudicial, quanto judicial, dependendo da hipótese. O mais comum é o extrajudicial, que são esses da Caixa Econômica, do Bradesco, do Itaú, que são mais divulgados. Na minha opinião, são os leilões, vamos dizer assim, mais complicados para participar, porque se tiver alguém dentro do imóvel e essa pessoa não quiser sair, de jeito nenhum, você provavelmente vai precisar de uma ação judicial para tirar ela. Pode ser que você consiga, por liminar, retirar essa pessoa, mas pode ser que não. Então, a gente ouve por aí várias histórias. Ah, arrematei um imóvel da Caixa e estou há 6 anos e não tenho a posse. Eu já sei que é um leilão extrajudicial, entendeu? Ele é, na minha visão, um pouco mais frágil. Então, eu gosto mais do judicial. Mas é isso. Acho que respondi. Respondido, né? Então, o doutor Vitor Paiva, o nosso vice-presidente do Conselho Deliberativo, indaga: afinal, o arrematante começa a pagar o condomínio a partir da data da arrematação ou da efetiva posse? Pois é, a responsabilidade dele costuma ser determinada a partir do dia do leilão, né? Agora, arrematou ontem, você não vai sair pagando o condomínio, né? Tem que aguardar, tem que ver se o leilão vai ser questionado, tem que ver qual é o andamento naquele leilão específico. Não há necessidade de fazer isso. Mas, realmente, agora, por vezes, quem mora no imóvel é o próprio executado, né? Como advogado de arrematante, consegui diversas vezes que fosse esse condomínio fosse cobrado de quem estava lá. Então, eu só paguei o condomínio a partir da efetiva emissão na posse.
porque haveria um enriquecimento sem causa daquela pessoa morando ali sem pagar a cota condominial, né? Ele está enriquecendo às custas de quem? Do arrematante. Então, enquanto ele não sair, é possível cobrar dele. O problema é quando tem um terceiro no imóvel, e aí fica mais difícil cobrar dessa pessoa. Mas quando é o próprio executado, é mais fácil. Tira do próprio valor arrecadado no leilão, entendeu? Inclusive o IPTU também. É possível fazer a mesma coisa. Tá? Eu gosto quando o executado mora no imóvel. Eu prefiro assim. Mas é justamente por isso. Perfeito. Satisfeito, doutor Vitor? O silêncio usa o Tá? consentimento. A doutora Sula Couve, que é nossa associada também, nos honrando com a presença, indaga a seguinte questão. A arrematação é aquisição originária. No caso, o imóvel deve estar totalmente regularizado junto ao RGI, perfeito? Muitos têm medo nesse tipo de aquisição por conta de ser surpreendido com situações impossíveis de serem resolvidas. Há Uhum. muitas dúvidas e realmente um curso é bastante interessante. Quer dizer, na verdade, não é uma indagação, ela está dizendo que é da necessidade do curso em função do tema, Uhum. mas ela coloca sobre a questão da arrematação ser a aquisição originária, vista como aquisição originária, e eu aproveito e faço um gancho. Esse entendimento é pacificado como aquisição originária? No STJ, no STF, é praticamente unânime, mas não é todo mundo que pensa igual. De fato, o arrematante ele não pode levar nenhum débito do imóvel pretérito ao leilão. Ela mencionou na pergunta ônus, gravames, né, que estariam lá na certidão de ônus reais. Então, quando uma pessoa perde um imóvel, é comum ter uma série de ações contra ela. Então, a gente vai encontrar o imóvel indo a leilão com 3, 4, 10 penhoras, 70 penhoras. É possível. Por exemplo, eu advoguei numa arrematação onde a beneficência portuguesa era a ré. E a beneficência portuguesa tinha recebido por doação, né, um determinado imóvel de uma senhora. E ela devia a algumas pessoas e tinha execução lá trabalhista. E um arrematante, que eu era o advogado, arrematou esse imóvel, então o imóvel da beneficência. Acontece que a beneficência ela tem muitas ações contra ela em todas as áreas, do civil, trabalhista, em quase todas as varas tem ação contra ela. E as pessoas vão pedindo, requerendo que a penhora, né? Ou a determinação da indisponibilidade daquele bem. Então, o mesmo imóvel pode ter muitas penhoras, né? É claro que elas todas caem, porque elas estão ali para quê? Para que seja feita uma ordem de preferência no recebimento e para depois poder originar um leilão. Mas se uma determinada penhora já leiloou o imóvel, é evidente que aquele juiz que leiloou teria que determinar o cancelamento delas. O que acontece é que não é natural, não é espontâneo que isso acontece. Então, o advogado arrematante ele tem que estar ciente disso já de antemão e fazer as petições corretamente. E aí tem juiz que não diz que ser incompetente para determinar o cancelamento de penhoras de um juiz de outra vara, de outra jurisdição. E aí cabe ao advogado, novamente, peticionar lá naquela jurisdição, lá naquela vara, uma a uma. Então, se são 50 penhoras, 50 indisponibilidades, 50 petições, uma em cada vara, anexando lá o auto de leilão positivo. Se já houver a carta de arrematação, né, que é mais do que o auto de leilão positivo. E aí o juiz vai olhar e vai falar, realmente foi leiloado, eu não posso fazer nada, eu tenho que cancelar, eu não posso prosseguir porque ele não pode dar andamento àquela penhora, àquela indisponibilidade, ele não pode fazer outro leilão. Então não há saída, vai cair. Às vezes o que parece, como ela usou a expressão impossível de solucionar, não é.
Porque em imóvel não existe nada impossível de solucionar. Não tem essa. Eu sei que algumas pessoas dizem isso, mas não é verdade. Mas é isso. Espero ter ajudado aí. Satisfeita, doutora Sula? Obrigada. Tem mais uma pergunta depois, tá? Tá. Deixa eu pedir, então, doutor Onildo, a questão da responsabilidade quando da arrematação sobre débitos de IPTU e condomínio. Eu gostaria que o doutor desse uma abrangência sobre como o doutor encara essa questão desses débitos que vêm do imóvel quando da arrematação, especialmente IPTU e condomínio. Antes do Código de 2016, só havia o artigo 130, parágrafo único, do CTN, que é o Código Tributário Nacional, que falava lá do IPTU. Ele dizia que os débitos do IPTU, no caso do leilão pretéritos, né, seriam, como é que se diz a expressão que ele fala? Seriam subrogados no preço. E o que significa subrogar no preço? Significa que vão ser pagos com o valor arrecadado no leilão, né? Então, existia um artigo antes de 2016 que falava do IPTU, mas não existia um artigo falando do condomínio. Então, com relação ao débito condominial anterior, já existia uma controvérsiazinha lá no passado, né? O IPTU não, o IPTU sempre quem vai arcar é o executado, né? O débito pretérito é dele, e se o imóvel, por exemplo, se o imóvel vale R$ 1 milhão, se você, por exemplo, é dono de um imóvel, um único imóvel, no valor de R$ 1 milhão, se ele tem débito de IPTU de 100 mil, o seu patrimônio não é R$ 1 milhão, o seu patrimônio é 900 mil. Então é preciso ser descontado, isso é pacífico. Então, no leilão, da mesma forma, se o imóvel deve 10 mil de IPTU, arrecadou 100, não, arrecadou 90, porque 10 é para o IPTU. A mesma coisa o condomínio. Por quê? Porque o novo Código de Processo Civil, lá no 908, parágrafo 1º, ele fez igual ao CTN. Ele menciona que os débitos próprios terrem, né, que são aqueles que seguem a coisa, próprios da coisa, tá? Se subrogam no preço, inclusive os próprios terrenos. Então, ele deu uma clareada muito boa e não há como levar o débito. É claro que o edital, que é confeccionado pelo leiloeiro, o ideal seria que esse edital dissesse: o imóvel será livre e desembaraçado de débitos de IPTU, condomínio e taxas, pretéritos, arrematação, conforme artigo 908, parágrafo 1º e 130, parágrafo único do CTN. Quando ele não diz nada, né, já não é muito bom, porque o débito daquela ação que está gerando o leilão pode ser muito alto, o juiz pode ter uma interpretação diferente, ou seja, para colocar os pingos nos is, né, o ideal é o edital já mencionar isso, né? E nem sempre é assim. Tem edital, inclusive, que diz o contrário, diz assim: fica ciente o arrematante que arcará com os débitos pretéritos. Então, é um edital que está indo contrário, inclusive, ao que diz o CPC e ao que diz o CTN, mas pode acontecer. Não é, na minha visão, não é o correto, mas pode acontecer. Então, tem que observar muito bem o edital. Essa é o documento mais importante, né? Para o arrematante, tem que ser lido com muita calma. Perfeito. E é isso. Perfeito. Temos mais aqui uma pergunta do Dr. Pedroso, que é o presidente do Conselho Deliberativo da ABANA, e diz o seguinte: se a arrematação for direito e ação, a carta de arrematação dá direito à adjudicação compulsória do bem? Pois é, deixa eu comentar. Essa pergunta entra um pouco naquela outra sobre a aquisição originária. Porque se o entendimento do juiz for no sentido de aquisição originária,
a carta de arrematação terá que ser registrada, porque ela não tem que seguir o passado, não se trata de direito e ação. Ainda que, no passado, aquele antigo proprietário fosse detentor do direito e ação, o arrematante está comprando ali o quê? A integralidade do imóvel. Ele foi avaliado, não o direito e ação, foi avaliada a propriedade. Quando o oficial de justiça vai avaliar, ele não leva em conta direito e ação, ele avalia a propriedade toda. Então, em razão disso, a grande maioria dos juízes determinam o registro. Às vezes, o cartório devolve, caindo em exigência, dizendo: não consta aqui o nome do executado na matrícula do imóvel, então tenho dúvida em cumprir o registro da carta, e devolve sem cumprir. E aí o juiz retorna falando: trata-se de um leilão, aquisição originária, registro sob pena de desobediência. E aí o cartório registra, entendeu? Eu tive um caso onde um imóvel foi leiloado, também nesse caso direito e ação, e eu advogava para o arrematante, e na hora do leilão eu perguntei qual é o entendimento do juiz com relação ao direito e ação. Ele vai determinar o registro sob pena de desobediência ou não vai? E aí, na época, um procurador, inclusive da República, porque era um leilão diferente, que envolvia pessoas, envolvia questões criminosas, né? Ele, ele falou: não, ele vai mandar registrar sim, sob pena de desobediência. E eu estava filmando, né? Então, mais adiante, quando saiu a carta, o cartório realmente não registrou, voltou com essa exigência. E aí eu fui lá falar com o juiz. O juiz falou: mas eu não vou mandar registrar sob pena de desobediência. Eu falei: mas, excelência, eu estava lá no leilão, eu fiz essa pergunta, me foi respondida. O senhor tem certeza? Tenho tudo gravado. E aí ele falou: tem. Bom, então eu vou determinar. E aí determinou, entendeu? Então, assim, é importante a minúcia da questão com relação a isso. Mas, normalmente, é registrado, sim, e o entendimento cada vez fica mais pacífico nesse sentido. Não faz sentido você fazer o leilão e a pessoa depois tem que entrar com uma ação para ser o proprietário, quando, na verdade, ele arrematou ali o quê? O imóvel, né? Aquisição originária, como no uso capião, como em outros institutos aí. Mas é isso. Ok. Satisfeito, doutor Pedroso? Perfeitamente, obrigado. O doutor Maurício Cronenberg saúda a sua presença, É suas outro manifestações, leiloeiro. e diz o seguinte: como fica o leilão de imóvel que está penhorado em 2 processos e com o leilão marcado em ambos? Quem terá preferência se for arrematado nos 2 casos? Sim, esse é um caso interessante. Então, assim, só para ilustrar um pouco melhor, imagina o seguinte: uma empresa que não cumpre lá as questões trabalhistas, né? E aí tem lá seus 30 funcionários, e então todos eles resolvem entrar com uma ação contra a empresa em razão disso. E essas ações vão ser, naturalmente, sorteadas, né, entre as varas da capital. Então, é possível termos várias ações correndo ao mesmo tempo contra a mesma pessoa. Principalmente isso acontece mais nas ações trabalhistas, né? E elas caminham mais ou menos ao mesmo tempo, então surgem penhoras, avaliações ao mesmo tempo, e acontece o que ele mencionou aí, 2 leilões, né? Na verdade, para o direito brasileiro, vai ser proprietário aquele que primeiro registrar a carta de arrematação. Não é o que primeiro arrematou, né? É claro que esse que primeiro arrematou, sabendo desse segundo leilão, ele pode ir no segundo leilão, avisar que arrematou, porque certamente ninguém participará, né? E ele tem como saber disso, porque hoje, inclusive pela internet, você consegue, pelas penhoras, observar o andamento processual de todas aquelas penhoras, né? E observar: está longe de acontecer o leilão, já aconteceu, ainda vai avaliar, e assim vai, né? Eu advoguei também durante um período para uma pessoa que tinha arrematado
E um mês depois, uma outra arrematou. E essa outra sabia, soube do primeiro arrematação e falou assim: não, eu vou arrematar porque a minha ação vai ser mais rápida, eu vou registrar primeiro que ele, eu vou correr esse risco. Não deveria ser assim, né? É bastante estranho, inclusive, mencionar isso para o leigo, né? Porque a gente, quando vende um imóvel para duas pessoas, é estelionato, mas o Estado acaba fazendo a mesma coisa, claro que sem intenção de benefício, então não seria estelionato, mas ele acaba fazendo. E pode acontecer. Então, o arrematante ele tem que estar atento a todas as penhoras e gravames que estão ali e acompanhando o andamento de cada processo que originou aquilo, né? Para poder saber e evitar esse tipo de coisa. Certo? Agora, o que acontece na prática? Aquele que arrematou aqui vai peticionar no outro processo para tumultuar para a carta não sair logo. E quem arrematou aqui vai peticionar aqui para tumultuar para a carta não sair logo, porque quem registrar a carta primeiro vai ser o proprietário e ambos querem lucrar naquele leilão, né? É isso. Perfeito. Satisfeito com a indagação? Também o consentimento, né? O silêncio revelador. Já Perfeito. estou até ficando cansado. A doutora Sula volta com uma questão de um caso concreto que ela tem. Um imóvel dividido para 4 herdeiros, já falecidos. Os herdeiros desses não procederam aos inventários. É possível esse imóvel ir a leilão e o arrematante deverá fazer todos os inventários necessários? Não, 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 de modo algum. Se esse imóvel não pudesse ir a leilão, ninguém mais transferiria o imóvel para os herdeiros e deixaria de pagar condomínio, IPTU, não é isso? Imagina, seria maravilhoso, ninguém mais pagaria o condomínio IPTU e também não transferiria. Então, o imóvel, claro, ele pode ir a leilão e certamente irá, né? Ou por débitos do próprio terreno, como condomínio IPTU, ou uma ação qualquer contra aquele que consta lá na matrícula, na certidão de ônus reais. Então, pode ir a leilão sim, e o arrematante não tem nada a ver com esses impostos aí. Não vai ser feita a cadeia sucessória, né? Não vai ser preciso primeiro registrar no fulano, que já faleceu, depois no Beltrano, para depois a carta de arrematação. A carta de arrematação vai ser registrada direto, porque todos vão ser notificados e assim o juiz vai determinar. Não é... Imagina se o arrematante tivesse que pagar, né? Mas é isso. Doutora Sula, satisfeita? Oi, presidente. Tudo bom, doutor Onílio? Obrigada, hein, pela resposta. Eu queria tirar só uma situação. Esses 4 herdeiros, apenas um deles colocou tudo em ordem dos herdeiros sucessores, né? E os outros 3 não. E ele agora disse que não quer mais ficar com esse imóvel e eu sugeri que fizesse a extinção de condomínio, né? Mas na extinção de condomínio, a etapa seguinte é o imóvel ir a leilão, mas esses outros herdeiros estão com o imóvel irregular. Isso, a extinção de condomínio é possível esse imóvel ir a leilão, mesmo nessas condições? É sim. Ele, como você mencionou, ele estava cuidando do imóvel, então ele devia estar gastando, né, quantias, né? E as Não, o outras. imóvel estava alugado e o valor era rateado entre os 4 herdeiros. Ah, sim, sim. Agora Então, o o que ele imóvel quer. ficou vazio e essa pessoa que tem o imóvel todo regularizado, ela disse, olha, eu não vou continuar porque ninguém quer fazer nada, não quer resolver para a gente vender e eu não tenho mais interesse em manter esse condomínio. Porque, Exatamente o que eu pensei. Ele está pagando o condomínio, alguém precisa pagar, né? E normalmente dos 4 tem sempre um ou dois que não querem pagar, não é? E como está faltando regularizar a documentação para poder vender, não tem outra maneira. A ação de extinção do condomínio é uma saída, sim. E nada, não tem problema algum em depois fazer o leilão, porque vai ser a única solução. A venda dele aí, no mercado vai exigir a documentação
em dia, né? E a concordância de todos, né? Não só na venda, como no valor que está sendo vendido, né? Todos teriam que assinar, e não é comum. Acontece muito isso com relação a marido e mulher quando há divórcio, né? É muito comum. Ação de extinção É, de condomínio e depois o leilão. é isso mesmo. A minha dúvida foi diante da outra primeira pergunta, porque são 6 inventários a serem feitos. O imóvel custa R$ 200.000. 6 inventários, vale a pena. Se fosse a leilão, vai Exatamente. ser Entendi. arrematado por 100 mil, tiver que fazer 6 inventários, não vai adiantar. Né? Imagina os impostos e os advogados, né? Tudo somado, não vai compensar, Pois né? é. Então, Certamente. pode pedir a extinção, mesmo sem essa regularização, e quem arrematar, porque ninguém tem o dinheiro para arrematar o dos outros, ter o direito de preferência, e no leilão, quem arrematar vai ter como uma aquisição originária, no caso. Sim, é. Então, muito obrigada, hein, Lúcio? Perfeito. Olha, nós estamos chegando ao final, mas nós temos aqui duas questões ainda, doutor Onildo, que é o doutor Orani Costa. Acho que é certinho. Orani Costa. Como proceder ao registro de carta de arrematação de imóvel sem que tenha ocorrido o anterior averbação de acessão física que alterou consideravelmente as características e o valor do bem? Bom, então foi leiloado um imóvel que teve as características alteradas, é isso? Isso. Provavelmente um terreno, não é isso? Valor. Características e valor do bem. Pois é. Aquele que estava perdendo o bem, já sabendo dessa alteração, teria sido mais indicado mencionar isso, né? Porque essa alteração do valor, inclusive sendo a maior, favoreceria ele, porque o avaliador judicial teria que seguir essa nova característica que não está, que foi alterada, né? E seria o ideal. Agora, eu estou imaginando aqui essa situação com relação ao terreno, não estou conseguindo imaginar com relação ao apartamento. Acontece às vezes, por exemplo, você vai fazer um leilão, o avaliador judicial diz que são 70 mil metros quadrados de terreno. E aí você arremata. Na hora de ser emitido na posse, você é emitido, olha, acha que são 70 mil metros, mas quando você chama um topógrafo ou vai fazer lá a medição correta, descobre que são, digamos, sei lá, 55, às vezes até mais, 80, 100, pode acontecer, tanto para mais quanto para menos. E quando você vai observar a matrícula lá do imóvel, a certidão de R$ 11, ela tem a descrição igual lá da avaliação. Então, nesses casos, tem que fazer um aditamento dessa área, né? Se for a mais, se for a menos, da mesma forma. Então, é importante regularizar. Mas existem meios para se fazer isso junto ao registro de imóveis, né? E quando for a carta a registro, ela vai a registro, é um documento pequeno, uma folha só, normalmente com o nome do exequente, executado, a determinação do juiz, a referência e descrição do imóvel, mas uma descrição assim simples. Então o cartório não vai deixar de registrar porque houve uma alteração. Não acredito que isso vai acontecer. Agora, se acontecer, tem que voltar no juiz e falar: excelência, eles não estão registrando por isso, por isso, por isso. E alguma solução vai ser dada. Ou vai aditar, vai mudar ali a documentação, ou vai o juiz determinar o registro a si mesmo. Entendeu? Espero ter ajudado aí. É. Eu estava tentando ler, mas sumiu a pergunta. Conseguiu ver? Eu não estou ouvindo mais você. O Sidney está Oi. com o microfone fechado. Perdão, falha nossa. Vamos lá. Sim. Agora Oi. sim. Obrigado, Pedro. Alienação fiduciária versus leilão judicial.
A indagação. Penhora de direitos de devedor na matrícula. Consolidação da propriedade antes do leilão judicial ocorrer. Credores devem ser notificados no processo que deferiu a penhora, sob pena de nulidade? Eu acho que foi falado já, mas enfim. Não, é um pouco diferente essa pergunta. Assim, quando consolida a propriedade, significa que a propriedade passa a ser do banco. Então, lá na alienação fiduciária, que é um contrato acessório ao principal, que normalmente é um mútuo, é um empréstimo, né? Então, a pessoa quer comprar um imóvel, não tem o dinheiro, pede ao banco que, para fazer aquele empréstimo, exige que seja colocada a alienação fiduciária, né? Então, exige a entrega daquele imóvel, que só será daquela pessoa que pediu dinheiro emprestado quando ela efetivamente pagar todas as parcelas. Então, até o completo pagamento dessas parcelas, o bem é do banco. E no momento que ela deixa de pagar uma ou mais parcelas, o banco consolida a propriedade com o banco. Então, a discussão dele foi essa, consolidou, mas existe um leilão judicial correndo. Provavelmente, esse leilão judicial é contra, ou seja, o réu da ação, o executado, é a pessoa que pediu dinheiro emprestado. Só que o imóvel já está em nome do banco. Então, esse leilão aqui, muito provavelmente, para a maioria das pessoas, não poderia ocorrer, porque o imóvel é do banco, certo? Mas não é pacífico, então tem pessoas que entendem que pode fazer sim, mas o que tem que ser vendido seria a posição daquela pessoa que está sendo executada. Então, digamos, a pessoa pediu um empréstimo em 100 parcelas, pagou 40, faltam 60. Então, essas 40 podem ser leiloadas, não o imóvel como um todo. E aí, mesmo lá no leilão judicial, poderia, então, leiloar essa posição de 40 parcelas. E aí poderia ocorrer o leilão, desde que todo mundo fosse intimado. Sempre tem que ser intimado todo mundo. O credor, como ele perguntou, principalmente, né, tem que ser intimado, com certeza. Mas eu acho que esse é um leilão que não vai adiante. Muito provavelmente não irá. Pode ocorrer o leilão extrajudicial lá, depois da consolidação. Tem que ocorrer em 30 dias, inclusive, né? Mas é isso. Perfeito. Doutor Onildo, há nulidade quando o juiz deixa de homologar o edital feito pelo leiloeiro? Não, o juiz ele não deixa de homologar o edital do leiloeiro. Na verdade, assim, na maioria das vezes é o leiloeiro que faz sozinho. Mas tem juiz que determina, no despacho que ele nomeia o leiloeiro, ele determina algumas coisinhas que ele quer que o leiloeiro inclua lá no edital. Mas normalmente eles não fazem esse despacho, então o leiloeiro acaba fazendo sozinho. Mas quando o leiloeiro apresenta o edital com as datas, né? E aí ele manda o cartório intimar, notificar, porque existem vários procedimentos para serem feitos pelo cartório. Quando ele determina esses procedimentos, na verdade, ele está homologando aquelas datas, aquele leilão e, consequentemente, o edital como um todo, com todo o regramento que tem ali. Então, não existe leilão com edital que não foi homologado pelo juiz. Não há essa possibilidade. Ele pode não ter sido expresso, dizendo homologa o edital, mas ele diz, diga às partes sobre a data do leilão. Quando ele faz isso, ele já aceitou o leilão. Ele já está homologando o edital. Entendeu? Não sei se eu expliquei direito. Certo? Acho que ficou mudo de novo. Não estou te ouvindo, não. Eu fechei aqui. Vamos lá. A doutora Beth Gutnick. Seja bem-vinda, doutora Beth. Faz a seguinte indagação. Quais as condições ideais para a arrematação de um imóvel no leilão? Resumidamente, que cuidados temos que tomar para a arrematação de um imóvel no leilão? Mas essa pergunta é muito longa. Porque não existe um leilão igual ao outro. Essa é a grande dificuldade. E
E por isso que muitas pessoas falam assim, arrematar é muito específico. E eu teimo em dizer, não é específico, é um tema muito amplo. E é essa a grande dificuldade. Por isso que é preciso, sim, fazer um curso, por isso que é preciso estudar. Não existe. Se fosse fácil, né? Imagina, se fosse fácil dizer aqui, em 2 minutos, o que você deve fazer, teria mais gente participando dos leilões. E não é isso que acontece. Os leilões eles são praticamente vazios. De cada 4, 5 leilões, a gente vende 2, 3, entendeu? E os outros que não vendem, não é por causa do preço, é porque não tem interessado, né? Então, assim, tentando ajudar de forma muito resumida, eu gosto das ações que se referem à cobrança de cota condominial. Eu acho que não tem como questionar a cobrança dessas cotas, então é mais fácil, é mais seguro, entendeu? Mas isso não quer dizer que não venha a surgir aí um problema que a gente não está aqui imaginando. E como são muitos institutos envolvidos, a mensagem que eu queria dizer é isso, é essa, né? É que realmente é preciso um estudo amplo. Mas eu sempre gostei das ações referentes à cota condominial. Um vara Perfeito. cível, né? Perfeito. Satisfeita, doutora Beth? É isso aí. Isso aí. Cada leilão tem peculiaridades próprias, entendeu? Tem e não se repete, dificilmente se repete. É claro que com a prática você vai vendo e observando, vai ficando mais fácil. Mas é isso. Tudo bem, obrigada. O doutor Ricardo Arruda indaga, doutor Onildo, leilão de bens móveis. Geralmente o depositário do bem e quem está perdendo. O oficial de justiça acompanha a retirada dos bens para executar a retirada? Dicas, por favor. Então, Agradeço muito pela excelente aula. olha, os bens móveis, eles, por serem móveis, né, eles podem ser retirados do lugar onde eles se encontram. Então, quando são penhorados, o juiz determina lá que fique alguém como depositário. E, na hipótese de não ter alguém, ele acaba determinando o próprio executado. Então, se você adquire, digamos, um carro no leilão judicial, onde o depositário é o próprio executado, por vezes, né, esse executado, percebendo que aquele carro foi arrematado, ele pega o veículo e troca de lugar, coloca na casa da irmã, na casa de um parente, na casa de um amigo. E quando você for lá, arrematante, com o oficial de justiça, né, para ser emitido na posse, para receber o mandado de entrega, né, emitido na posse, que é no caso do imóvel, para receber o veículo através do mandado de entrega, você pode não encontrar o bem. E qual é a consequência para ele, depositário? Hoje, o depositário infiel, vocês que são advogados sabem, não há grandes consequências. É claro que pode sofrer uma ação, talvez uma indenização qualquer, mas acaba não acontecendo nada. Então, o oficial retorna ao processo com uma petição junto com o arrematante dizendo: Excelência, o bem não foi encontrado. E aí o juiz fala: não, aí vai mandar oficiar o executado para dizer onde está o bem. Ele disse: eu não sei, sumiu, supondo, né? Ele vai mandar devolver o dinheiro para o arrematante e vai devolver corrigido. Então, assim, existe algum risco com relação aos bens móveis, né? Agora, a pergunta dele dizia que o oficial, se vai com oficial, sim. E é isso. Perfeito. E eu acho que a última indagação aqui que surge é se tem alguma dica prática para saber qual o valor de débito de condomínio. Muitas vezes o edital não especifica, o leiloeiro não fornece a informação. Por que o edital não especifica? Porque o leiloeiro tem 10 dias para apresentar o edital. E quem nomeia o leiloeiro é o juiz. E o leiloeiro fica com receio de ultrapassar esses 10 dias. E aí o juiz fala: ele não está cumprindo, ele não está trazendo o edital em 10 dias, então eu vou na próxima nomear outro leiloeiro.
Então, ele acaba fazendo o edital rapidamente, né, para poder cumprir esses 10 dias. E, às vezes, ele tenta obter essa informação do débito condominial, entrando em contato com a administradora, entrando em contato com o síndico, mas, às vezes, não tem administradora, às vezes o síndico está viajando, o síndico não atende o telefone. Então, como o leilão é marcado para 45 dias para frente, 60 dias para frente, o leiloeiro não se preocupa muito com isso nesse momento, porque ele pode, nesse período, conseguir o débito condominial. O importante é que ele diga o débito condominial no momento lá do leilão. E, claro, que alguém grave isso, né? Porque as palavras não vão servir como prova, né? Então, o ideal é gravar sempre o leilão, e eu, como leiloeiro, inclusive, gravo sempre. Mas é isso. Pode acontecer. Agora, você que quer saber o débito condominial, basta ir até o porteiro, perguntar qual é a administradora. Ah, é a APSA, grande administradora. Então, você entra em contato, fala da unidade, diz que está indo a leilão, escreve lá apartamento tal, do bloco tal, eles vão fornecer. Mesmo para o leigo, não só para o leiloeiro. Entendeu? E o leiloeiro é obrigado a informar. Né? Maravilha. Doutor Nildo, olha, a BAME fica muito satisfeita com a sua presença, a sua participação, a sua explanação, o atendimento a todos os questionamentos. Nós sabemos que é um tema bastante, como disse no início, muito caro para nós que militamos na área do direito imobiliário, né? E temos sempre muito poucas informações. Então, a sua vinda, a sua presença hoje foi muito esclarecedora. Eu quero, desde já, assumir um compromisso em nome da associação que nós, em breve, faremos esse curso. A gente vê a necessidade de ter mais informações e um aprofundamento maior dentro desse tema, dessa matéria. E gostaríamos muito que o doutor ministrasse esse curso com o chancela da BAME. Em breve nós vamos combinar e vamos poder ofertar para os nossos associados e simpatizantes. Mas eu quero passar para a nossa secretária Caroline, que vai promover o sorteio do livro, como disse no início, gentilmente doado pelo doutor Onildo, O Leilão Judicial de Imóveis, Teoria e Prática. Vamos saber agora quem será o felizardo ou a felizarda. Caroline, é com você. Boa noite a todos. Parabéns pela palestra, que foi ótima. Eu vou falar o nome dos associados. E aí, Caroline, se não tiver alguém recebi, aqui... olha. Ah, recebeu hoje, né, doutora Nilza? Ah, então, que bom, parabéns. Rapidinho chega. Ela foi sorteada da semana passada e hoje a gente vai sortear o do leilão judicial. Eu vou falar o nome dos associados. Se tiver alguém que eu não coloquei, por favor, avisem, que eu coloco aqui na hora. Doutora Beth, doutor Bonan, doutor Carlos Carvalho, doutor Daniel Martins, doutora Edmê, doutor Emílio, doutora Fátima, doutora Milton, doutor João Sidney, doutora Nancy, doutora Nilza, doutor Pedroso, doutora Regina Uchoa, doutor Ronaldo Avarenga, doutor Sidney, doutora Sula, doutora Tânia e o doutor Vitor. Vamos lá ver o sorteado de hoje. E foi uma pessoa que fez aniversário recentemente, doutora Fátima, parabéns, você foi sorteada. Ô, doutora Fátima, parabéns. Parabéns. Legal. Livro aqui, ó. Aí. Parabéns. Está aqui comigo. Beleza. Maravilha. Muito bom. Então, olha, eu quero mais uma vez agradecer. Por gentileza, pode repetir o nome do livro para a gente poder comprar? Quem não ganhou? O nome é O Leilão Judicial de Imóveis, Teoria e Prática. Está na segunda edição, mas eu acredito que vai encontrar dificuldade de conseguir, porque está passando agora para a terceira edição e ainda não chegou nas livrarias. Sim. Em breve vai estar aí à disposição, mas ainda eu tenho alguns em casa, porque
eu como autor, eu recebi. Entendi. Mas eu já tenho visto as pessoas reclamando. Mas o nome é esse. Você procurar Onildo, Leilão Judicial, lá no Google, você vai encontrar meu site. Meu site tem o livro, tem uma série de coisas. Meu Instagram é Onildo Bastos. Então, esse nome é ruim, mas me ajuda bastante em outros aspectos, né? E é isso. Basta procurar no Google que vai encontrar. Então, Ótimo, para ter o meu contato, né? Uhum. Tá? Caroline, pode mandar no grupo da ABAME o nome do livro também. Isso. Podemos fazer isso. E antes de encerrar com os agradecimentos, dizendo ao doutor Renato, que colocou, o sorteio foi rápido, é rápido porque é eletrônico, mas, acima de tudo, transparente. Ok? Olha, eu quero agradecer muito ao doutor Onildo mais uma vez a sua presença, reforçar mais uma vez a necessidade desse curso, estamos aí à disposição, tão logo esteja ele totalmente pronto, gostaríamos muito que seja ministrado com o patrocínio da ABAME, e quero agradecer, em nome de todos os presentes, especialmente nossos associados, em nome da nossa vice-presidente, Nancy Henriques, aqui presente, e desejar a todos muita saúde, paz, e com certeza, em breve, tão logo passe essa pandemia, nós retornaremos às nossas atividades presenciais, e desde já o convite, que vale até como intimação, doutor Onildo, estar presente lá na nossa associação e, quiçá, fazer o lançamento do livro lá conosco também. Ok? Verdade. Vai deixar. Então, a todos, agradeço mais uma vez, uma boa noite a todos. Saúde e paz a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, adorei ganhar o livro. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Só as mulheres ganham, sortudas, as mulheres que têm sorte, né? Que ganham. Não, mas teve um homem aí que ganhou 2 semanas seguidas a mesma pessoa. É verdade. É verdade, ele estava junto hoje, né? Ele estava presente, né? Só faltava ganhar pela terceira, né? Mas tudo bem, tudo ótimo. Então, tá. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Ronaldo, maravilha, Ronaldo, tudo bom? Um abraço, amigo. Valeu. Tudo tranquilo? Muita paz aí, fique com Deus. Está em Rio das Ostras, não? Não.